Hoje Moçambique é um mercado muito competitivo, é um mercado que de alguma forma o amadorismo já não tem mais espaço. Eu recordo algumas estações em que eu saí com a minha mãe realmente para vender um ou outro produto na rua, em algumas lojas dos indianos da altura, porque não tínhamos nada para comer em casa. Mas hoje o jogo não é o mesmo. O jogo é competir com empresas internacionais. É estar de alguma forma ao nível de concorrer com empresas internacionais. Um pai de família não vai passar todo dia a ralhar com os filhos e esperar que na hora de jantar os filhos estejam na mesa a sorrir. Sejam todos bem-vindos aos Bastidores CEO. Bastidores CEO é um programa criado pela High Mastery Academy para acabar com o caos na sua empresa. Nos Bastidores CEO nós trazemos empresários que de alguma forma agregam valor dentro das famílias moçambicanas, na economia nacional e não só, tem impactado várias vidas através do emprego, renda e rendimento e tem agregado muito valor na vida dos outros empreendedores e outros empresários. E hoje trago aqui nos Bastidores CEO o Rogério Pires. Rogério, seja bem-vindo aos Bastidores CEO. Muito obrigado, Afonso. Olá a todos que nos assistem. Olá a todo Moçambique. E obrigado, Afonso, pelo convite. Cá estamos e vamos a isso. Rogério, nós estivemos a almoçar e o Rogério contou só 1% da sua trajetória. Depois de eu ter contado que eu comecei a vender na rua, comecei a vender brincos, e você falou, olha, nós temos uma história parecida. E eu comecei muito também, vender nas ruas. Mais ou menos, em algum momento da minha vida, sim. Yeah. E quando começa a empreender, Rogério? Bom, mas primeiro apresenta-se, Rogério. Deixa eu apresentar-me antes de... Okay. Mas é o seguinte, meu nome é Rogério Pires Nicolau e sou empresário jovem moçambicano e estou neste momento a empreender na área de logística, né, no mercado moçambicano. E sou o diretor-geral, CEO, fundador da ROU, que é um grupo logístico e que já está no mercado há sensivelmente 7 anos. E já temos alguma bagagem em termos de portfólio e clientes e posição no mercado, o que realmente nos confere uma certa, se calhar, vantagem competitiva. Agora, para falar daquilo que é o meu historial, como esteve aqui o nosso amigo Afonso a dizer, bom, na verdade eu penso que como a maioria de nós moçambicanos, sobretudo jovens, e digo mesmo a maioria com toda certeza, nós viemos todos de baixo, temos todos uma história que tem um gráfico crescente, certamente, porque se a gente voltar 10, 15, 20 anos atrás, as dificuldades na sua conjuntura económica, falo do país, Moçambique, nós estávamos num país muito mais pobre, infelizmente, do que estamos hoje. E isso, obviamente, que fazia o normal ser para alguém da nossa idade na altura, passar por dificuldades, etc. Eu comecei a empreender, digamos assim, na verdade, já desde os meus 16, 17 anos, ok? Antes disso, recordo-me de algumas situações, de alguns eventos, e se calhar por isso que o Afonso recorda-se do momento em que eu disse que já saí para vender alguma coisa na rua. Recordo-me de algumas situações em que eu saí com a minha mãe realmente para vender um ou outro produto na rua, em algumas lojas dos indianos na altura, porque não tínhamos nada para comer em casa e tínhamos que fazer isso. E eu fiz isso, se calhar, com os meus 8, 9 anos. E tive alguns eventos e são, obviamente, coisas que me marcaram positivamente, posso dizer hoje, porque, pronto, era necessário fazer na altura e aquilo veio trazer algum valor naquilo que é o homem que sou hoje, não é? Então, sim, já passei por isso, já fui em roupa a vender e falo isso de uma maneira com muito orgulho, na verdade. Bom, depois disso, por volta de 2000 e, pronto,
na verdade 2004, eu diria 2004, porque antes de começar a empreender, as primeiras experiências em que tive algum ganho financeiro por conta de uma prestação de atividade, na verdade, Afonso, foi através da música. Eu produzia. Ah, é? Eu produzia música. Então eu era um produtor, na verdade. E trabalhei em alguns estúdios cá de Moçambique, por acaso já produziram algumas pessoas que até agora estão no mercado a cantar e bem conhecidas. Uau. Que não importa mencionamos nomes, mas pronto, as primeiras experiências que eu tive em que prestei uma atividade para ter algum ganho financeiro foi através da música. Uau. E eu por acaso tenho uma queda, tenho uma inclinação para a música desde os tempos em que me conheço. Uau. Como Não, é Então. interessante falar da música. Eu não ganhei dinheiro através da música, mas eu captei algumas músicas. Eu gosto muito da música que eu toco. Eu tocava na igreja, eu tocava órgão e guitarra dentro da igreja. Ok. Pronto, então eu comecei como produtor para música, como chamamos secular, e produzia hip-hop na altura, etc. Então, por conta das expressões das minhas produções, as pessoas, os MCs, obviamente vinham, batiam a porta lá em casa, eu tinha um computador, etc. E fazia as produções e vendia cada produção a 50 meticais e 100 meticais. E por acaso tinha algum rendimento, que pelo menos dava para, sim, para fazer as primeiras experiências de gestão. Eu lembro que naquela altura vocês compravam maquetes, uns pamanini. Compravas maquete e fazias a produção e davas e tal, e a pessoa gostava e pagava, até aquele processo todo. Na verdade já havia uma troca de serviços. Sim. E a primeira experiência, na verdade, tal como eu disse, de prestar uma atividade para gerar algum rendimento próprio, foi mesmo daí. Isso foi em 2002, se não estou em erro, 2, 3, 4, 5, até 2006 aproximadamente, quando deixei de produzir, mas continuei na música, porque também comecei a tocar na igreja e comecei continuei com a música, mas mais para o lado do evangelho. Então, eu diria que ao longo deste processo fui ganhando, se calhar, algum gosto por empreender, ou seja, aquilo que a gente vulgarmente chama conta própria. Não é? E recordo-me que em 2006, a altura em que eu começo, 2007, outubro de 2007, a altura em que eu, na altura, tinha 21 anos, comecei a trabalhar. Embora estivesse como um empregado contratado na altura, eu fiz uma primeira experiência também, não a nível de empreendimento, mas de investimento para uma atividade que foi diferente, porque a minha primeira tentativa de investimento foi na área de cabeleireiro. Eu tentei montar um cabeleireiro. Tinha um amigo e ele tinha uma garagem, estava vaga a garagem, eu olhei para aquilo e disse, não, aqui é uma oportunidade, vamos ver se a gente consegue meter aqui Eu já trabalhava na altura, tinha algum capital para investir, ele tinha um lugar, e fizemos esta mini aventura, não é? Então, começamos o nosso trabalho em termos de investimento, mete aqui e tal, chama o carpinteiro aqui, a cadeira aqui, a máquina, quanto é que custa, etc. Em 2006 não tínhamos nenhuma experiência, não tínhamos nenhum tipo de referência, não tínhamos só tínhamos mesmo vontade pronto. E assim foi. Não foi uma experiência muito boa, infelizmente, porque batemos com a cabeça na parede. Aliás, bati com a cabeça na parede. Houve um bocadinho de desonestidade, se eu puder colocar assim. Mas, embora tenha tido este meio de sabor, eu acho que foi muito bom, porque, de novo, aquilo também veio agregar um bocadinho aquele stress, aquela situação com a qual eu me deparei, veio agregar um bocadinho de valor para aquilo que seria a pessoa, entre aspas, que me tornei hoje, em termos foi uma lição, na verdade. Então saí a ganhar, embora tenha perdido, porque investi e não consegui. Portanto, isso foi lá para 2006, 7, 8, 2009. Empreendi numa outra área que foi completamente diferente da área que tinha tentado a primeira vez, que foi na altura, se não estou em erro, em que a Apple lançou os iPhones 6 ou 7, iPhone 3 ou 4, se não estou em erro. Se não estiver a falhar a memória, posso estar um bocado desorientado em termos de data. Mas fiz uma tentativa, na verdade, de importar telefones. E foi uma tentativa também muito frustrada. Porquê? Porque eu arrisquei e encontrei alguém na internet que estava a vender telefones a vir da China e estava numa promoção.
E no meio daquela ousadia de investir, empreender, etc, Enviou dinheiro. peguei num valor, enviei. Tive o cuidado de enviar o dinheiro para um terceiro, na verdade. Mas o chinês, na verdade, é mesmo chinês quando o assunto é tecnologia. Eles conseguiram fazer um scamming bem montado e bem projetado. Conseguiram levantar o dinheiro com a cópia do BI da pessoa que eu tinha dado informação. Enfim, foi uma outra situação, na verdade, que faz parte do meu processo evolutivo. Ou seja, fez parte do meu processo na medida em que eu fui tentando empreender. E pronto, uns acertando, outros não, mas pronto, esses foram os mais relevantes. Pronto, 2009, 2010, 11 por aí, fiz um outro empreendimento. Foi na área de chopelas. Ok? Por acaso, na altura, estavam a começar os chopelas a circular na cidade. Não mais, não menos, mas estamos mais ou menos em torno disso. E eu fui e comprei 3 chopelas e pus 3 chopelas a andarem na cidade. Ok. Yeah. Foi uma boa experiência na área, quando a assunto é chopela, lidar com um motorista moçambicano. Sim. Foi uma situação, na verdade, complicada. Exigia de mim, na verdade, estar muitas vezes em casa às 23 horas. Estava-me a ligar para boss, desculpa, mas o pneu furou. Boss, a polícia parou-me não sei onde, tens não sei o quê. E eu às vezes tinha que ligar, então como é que é a receita, etc, etc. E tudo isso foi acontecendo, na verdade, ao longo, vamos lá, 2006, 2011, 12, 13 mais ou menos, foi o período em que fiz o investimento dos chopelas. Consegui recuperar o capital, mas o stress era pura e simplesmente abnormal para aquilo que era o retorno que tinha. Mas, de novo, veio agregar ainda mais um ponto e mais uma lição e mais uma situação que eu disse, não, saí a ganhar, na verdade, embora tenha perdido. Então, ao longo disto, cheguei a mais ou menos 2014, 15, se não estou em erro, tal como eu expliquei, comecei a trabalhar em 2007, fui tentando fazer estes investimentos ao longo dos anos, até mais ou menos 2015 ou 2016, já tinha ao mesmo tempo que alguma experiência, digamos assim, naquilo que era o investir ou trabalhar a conta própria, também tinha alguma experiência, porque fui-me desdobrando para trabalhar como empregado e tinha alguma experiência, já tinha trabalhado mais ou menos 9 a 10 anos. Como é que eu cheguei ao ponto em que criei a RO, na verdade, depois de 2007 até 2016, 9 anos? Foi, na verdade, depois de uma conversa que tive com o meu antigo chefe, na verdade, o diretor da empresa para a qual eu trabalhei durante este período. Tinha uma muito boa relação com ele, mas eu fui ter com ele e disse, olha, eu estou a trabalhar para ti já há 9 anos, mas estou numa situação em que gostava de trabalhar por conta própria. Ou seja, gostava de me desvincular da empresa. Vou criar uma empresa, na verdade, e esta empresa vai prestar serviços a vocês porque há esta oportunidade. Ele gostou da ideia e ele próprio sugeriu, na verdade, que fôssemos sócios. Então, o meu chefe, na verdade, sugeriu que a gente entrasse em sociedade porque ele gostou da oportunidade que tinha sido colocada ali. E foi o que fizemos. Criámos uma sociedade na altura, em 2016, mais ou menos. E esta sociedade, na verdade, deu início à RO, que é a empresa que estou a dirigir hoje e que está, na verdade, aquilo que é o meu core business. Então, mais ou menos, esse é o histórico que me caracteriza. E ao longo desse processo, na verdade, tal como disse, houveram situações de ganhos, de perdas, desafios, de tentativas, de falhas, de erros, mas tudo isso, na verdade, hoje eu agradeço a Deus porque acho que foi importante, ou é importante que a pessoa tenha essas experiências, porque é isso que molda o caráter de um empresário. Hoje, a RO está em Moçambique e está na África do Sul. Correto. Como, de alguma forma, foi, por exemplo, olhando para o início da sua empresa e hoje ter conseguido internacionalizar a RO, obviamente hoje já é uma empresa grande, não faz parte das pequenas empresas. Qual foi o seu maior desafio para internacionalizar a RO? Bom, o processo de internacionalização da RO, um dos maiores desafios, mas tem mais a ver com aquilo que é a nossa atividade, que é de logística, esteve na criação de infraestrutura do lado sul-africano, no investimento que isso requer. Porquê? Porque nós temos, para ter um armazém na África do Sul,
e teres pessoal, teres o equipamento para poder comportar a atividade logística, que é a consolidação de carga para depois o envio cá para Maputo, houve uma necessidade aliás, uma necessidade de um preparo em todos os sentidos, financeiro, em termos de disponibilização de equipamentos, em termos de registro, em termos de atividade para fazer o cross-border. Todo este processo, na verdade, levou-nos aproximadamente 2 anos. Tal como eu disse, eu tenho um sócio que é sul-africano e mesmo com a existência de alguém sul-africano, havia necessidade de se fazer todo este preparo que eu descrevi. Então, eu diria que o maior desafio foi mais ou menos isso. Mas como o sonho estava lá, sempre esteve lá desde o início, começamos em 2016, em 2018 internacionalizamos. Temos staff em Moçambique, staff na África do Sul. E sobretudo também sendo uma empresa que vem de Moçambique para a África do Sul, obviamente que as limitações são um bocadinho maiores, eu poderia dizer assim. São um pouco maiores do que quem sai da África do Sul para Moçambique. Eu acho que acho que a mentalidade de alguém que sai da África do Sul para Moçambique para investir é um bocadinho mais preparada do que quem sai de Moçambique para a África do Sul, porque estamos a falar de mercados ligeiramente diferentes. E sobretudo na logística, mas graças a Deus a persistência recompensou, porque tivemos de ser persistentes e o processo levou mais ou menos 1 a 2 anos para podermos internacionalizar e hoje conseguimos e está feito. Rogério, um dos maiores desafios dos jovens empresários em Moçambique e executivos, empreendedores, temos empreendedores, executivos, diretores das grandes empresas que de alguma forma estão nos assistindo. O maior desafio de muitos empresários é de alguma forma instalar uma cultura organizacional que faça com que os colaboradores vistam a camisa da empresa. Correto. Hoje, o Rogério, obviamente como CEO, obviamente tem lá a sua equipa, mas meio a isso o Rogério consegue tirar férias, consegue estar aqui a gravar enquanto as atividades estão a fluir, consegue estar na África do Sul, as atividades estão a fluir em Moçambique, ou tanto estando em Moçambique, as atividades estão a decorrer da forma que gostaria. Quando que surge essa mentalidade de criar uma cultura organizacional que funciona, obviamente, dentro da sua organização? E qual foi o processo para criar essa cultura? Bom, eu, em primeiro, se calhar, antes de responder a pergunta, se calhar eu começaria pelo seguinte. Eu penso que o que nós temos que perceber, quando falamos de cultura organizacional, o que temos que perceber é que a cultura organizacional, na verdade, não é um aspecto que se cria como tal. Na verdade, a cultura organizacional é o relacionamento entre o teu recurso humano, ok? Ou seja, os teus recursos humanos, o teu staff, o teu pessoal, é que vão naturalmente criar esta cultura organizacional através do processo de liderança, ou seja, através daquilo que é a estrutura de liderança, e vão criar essa cultura organizacional porque a liderança permite que essa cultura organizacional seja naturalmente implementada. O que eu estou a dizer é que, vamos colocar assim, para um pai de família não vai passar todo dia a ralhar com os filhos e esperar que na hora de jantar os filhos estejam na mesa a sorrir. Então, não é na hora de jantar que o pai de família vai achar que agora toda a gente tem que estar satisfeito, tem que estar feliz porque é que as pessoas sejam felizes. Quando ao longo do dia, se calhar, não permitiu que as pessoas estivessem não é, preparadas, ou não permitiu que as pessoas tivessem um espaço que naturalmente o ser humano precisa para poder estar na mesa de jantar naturalmente feliz. Então, eu acho que o que é necessário nós percebermos é que em qualquer organização, o maior recurso que existe é o capital humano, são as pessoas. E se um empresário, um líder de uma organização, um diretor, seja o que for, alguém que está em posição de liderança tem isso bem patente, em todas as situações, ao longo do dia, por assim dizer, ele vai deixar transparecer isso para aquilo que é o seu corpo, não é? Subordinado. E na hora de jantar todos vão estar felizes.
Então, eu acho que é necessário que as pessoas percebam que uma cultura organizacional não é muito criar a cultura organizacional, mas é deixar que as pessoas se sintam à vontade para que a cultura organizacional possa fluir. É mais o fluir da cultura, da cultura organizacional que é favorável. Eu consigo sim estar aqui a gravar, eu consigo estar na África do Sul e estar cá. Por quê? Porque para mim, aquilo que é os recursos humanos, aquilo que é o corpo organizacional da minha empresa, as pessoas, na verdade, são o maior ativo. São o maior ativo. Não é a lucratividade, não é o que eu faturo, as minhas despesas, depois o meu lucro, aquilo que é o meu foco. Não, os meus recursos humanos, na verdade, são o meu maior ativo. E isso eu deixo patente em todas as circunstâncias. Ouvir as pessoas, sentar com a pessoa, falar com a pessoa como um colega e não como um subordinado. Tentar perceber quais são os desafios que eles têm. Deixar a pessoa à vontade para poder dar uma opinião, para poder dizer não a uma situação em que eu acho que devia ser sim, que é para deixar as pessoas estarem à vontade, deixar que o homem seja um homem e que ele possa fazer o trabalho, não porque está forçado a fazer o trabalho, mas por sente-se motivado a fazer o trabalho. Deixar que as pessoas possam um dia dizer, eu poderia sair desta empresa, se eu saísse desta empresa, ainda que me pagasse um salário melhor, este ambiente é muito bom. Eu haveria de sentir falta deste ambiente. Então, isto é muito importante para qualquer família. Então, eu uso, na verdade, o exemplo de uma família, porque na verdade, é a organização das organizações. É a família, é um universo dos universos, na verdade. Mas o processo começa aí. Então, se nós pegarmos isso por experiência como base, nós vamos ter a resposta, na verdade, para aquilo que seria uma boa cultura organizacional e as práticas que levam a essa cultura organizacional. E eu costumo falar que você pode ter a melhor estratégia do mundo. Correto. Todo o dinheiro da Apple. É verdade. Com pessoas erradas, não vai dar certo. Não vai dar certo. E quase que vice-versa. Quase que vice-versa. Pode ter uma estratégia não tão boa, mas se com as pessoas certas é capaz de atingir muito mais daquilo que... Do que... Rogério, muitos empreendedores, conforme disse, em África, muitos começam nas famílias humildes. E tu não és a exceção, começaste numa família humilde e conseguiste, com o seu foco e determinação, criares a RO, que hoje é uma referência. Tu criaste vários projetos e que te deram muita experiência até chegar à RO. E hoje a RO é uma grande referência ao nível nacional. Mas existe uma coisa que acontece com muitos empresários. A primeira vez que pegam dinheiro. Quando o empresário pega dinheiro, jovem, principalmente nós que nascemos nas famílias humildes, quando o empreendedor pega dinheiro, existe o maior desafio, que é separar a pessoa física e a pessoa jurídica. Dentro do seu investimento, dentro da RO, no início, como conseguiu conciliar o Rogério, o pai, o Rogério empresário e, obviamente, dentro das finanças da empresa? Para mim, na verdade, foi um bocadinho simples. E isso por quê? Na verdade, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu venho de uma base de formação que é em gestão e sempre trabalhei em administração e gestão financeira. Então, os meus 10 anos, na verdade, de trabalho foram a pagar INSS, a pagar IRPS, a verificar IRPC. Então, eu fui gestor financeiro, eu fui gestor de recursos humanos, eu fui diretor, fui o gestor nacional da empresa para a qual eu trabalhei. Só trabalhei para uma empresa, mas lá tive muita experiência e fiz, na verdade, vários processos, na verdade, de elaboração de submissão de impostos e etc. Então, na verdade, o know-how que eu tinha nessa área já me viciou num sentido. Logo de início. Este foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu comecei a empresa e logo de início tive, tal como disse, em sociedade com alguém que já estava no mercado. Na verdade, eu considero um mentor para mim, que é o meu antigo chefe, hoje o meu sócio, sobretudo na África do Sul, que já está no mercado de investimentos e como empresário já há muito tempo, e sobretudo em Moçambique. E ele, sendo sul-africano, os sul-africanos têm uma mentalidade, sobretudo orientada para aquilo que é
que é a organização em termos de impostos da empresa muito regrada. Então, isso, na verdade, orientou-me, de certa forma, no caminho certo. Então, não tive essa dificuldade. Mas, eu sei que é uma dificuldade para nós. Eu sei que é uma dificuldade para nós. E, infelizmente, eu acho que um dos motivos é... Eu acho que há um bocadinho de falta de educação financeira, para ser sincero. Eu acho que há algumas lacunas no nosso sistema financeiro também que permitem essas brechas. E que, realmente, para um empresário que está a começar, fazer essa separação da pessoa jurídica, entidade jurídica e fazer rancho com o cartão da empresa. Pronto, aí, então, tem um cartão da empresa e acha que aquele cartão tem que ir lá para a mercearia para fazer o rancho. E lá está, isso é um sinal óbvio e claro de que há uma deseducação financeira, na verdade. E, infelizmente, é a nossa realidade. Temos muitos desafios com relação a isso, mas... E também é a todos os níveis. Estamos aqui a falar, se calhar, mais para jovens ou de jovens para Moçambique, mas infelizmente é quase que a todos os níveis. E temos muito trabalho, na verdade, para fazer com relação a esta sensibilização, de que nós temos que ter uma espécie o termo correto é mesmo isso, é educação financeira, para poder discernir aquilo que é a minha entidade jurídica, a minha entidade legal e aquilo que é a minha pessoa individualmente como empreendedor. E hoje, como obviamente a RO já está bem consolidada, não teve os desafios que muitos... quando nós conversamos, eu tenho conversado com vários empresários a interesse do meu escritório, e eles de alguma forma trazem esse assunto, obviamente separar a pessoa jurídica, obviamente do individual. E o Rogério conseguiu comatar isso. Hoje, obviamente, como gestor, qual tem sido o maior desafio? O que de alguma forma acredita que se o empreendedor, o empresário moçambicano olhar por esse lado, nós teremos em Moçambique empresas que geram resultados? Porque nós não olhamos, obviamente, hoje, antigamente olhávamos para o leão esmagador, para colocar colocar o pão na mesa. Mas hoje o jogo não é o mesmo. O jogo é competir com empresas internacionais. É estar, de alguma forma, ao nível de concorrer com empresas internacionais. E hoje, Moçambique é um mercado muito competitivo. É um mercado que, de alguma forma, o amadorismo já não tem mais espaço. Não adianta eu conhecer o Rogério e o Rogério arranjar uma oportunidade. O Rogério vai me dar a oportunidade por saber que eu sou competente, não porque simplesmente conhece. Claro. Ou seja, já não existe aquela cultura anterior que voltou da Rússia, então tem um tem a cargo. credibilidade. Exatamente. Hoje o jogo mudou. Correto. O que acredita que é necessário hoje que os jovens empresários, empreendedores, possam olhar quando estão a falar, por exemplo, de uma empresa, gerir uma empresa? Olha, Afonso, eu penso que a situação é a seguinte. Tu deste aqui bons exemplos de referência no que diz respeito aos nossos desafios hoje em dia, não é? E eu, particularmente, um dos grandes desafios que encontro como um jovem empresário moçambicano é, como tu colocaste especificamente na minha área, é o desafio do conteúdo local, não é? Daquilo que é a providência de serviços de uma empresa moçambicana versus a providência de serviços de uma empresa internacional. As oportunidades que uma empresa internacional tem, porque grande parte dos contratos estão celebrados logo da origem, e pronto, versus aquilo que é a abertura que nós temos para ter acesso aos mesmos contratos. Portanto, o conteúdo local é uma das situações. E eu acho que, falando de empresas que já estão firmadas no mercado, eu penso que o que nós temos que fazer é encontrar formas como empresas já estão firmadas, temos que encontrar formas de afirmação, na verdade. Por quê? Porque uma empresa, tal como falaste, uma empresa está estabelecida no mercado, tem a sua faturação, seja pequena, seja grande, etc. Tem a sua faturação e tem os seus desafios, mas a empresa está a operar.
No meio deste processo, eu penso que a empresa tem que colocar como prioridade para poder se afirmar no mercado. A empresa tem que colocar como prioridade aquilo que é a sua exposição. Por quê? Porque a empresa pode estar a operar no mercado, por exemplo, há 5 anos ou 10 anos, mas enquanto a empresa não tiver exposição suficiente, não vai ter menos chances de conseguir os contratos que neste momento estão em concorrência com as empresas internacionais. Então, eu acho que o processo de afirmação faz muita diferença. E hoje em dia já tem algumas empresas que têm estado a trabalhar nesse sentido, né? A visibilidade, a credibilidade. Por quê? Porque uma empresa que vai, por exemplo, faz um patrocínio, estou a dar um exemplo, faz um patrocínio, aquela mesma empresa amanhã vai ser olhada de forma diferente. Por quê? Porque a empresa está a afirmar de uma maneira, através de um canal, que a empresa está estabelecida no mercado, que a empresa tem estrutura no mercado, que a empresa está a apoiar uma causa que, embora seja de forma ou a nível de responsabilidade social, mas a empresa está estabelecida no mercado. Então, uma mensagem que estás a passar que vai afirmar aquilo que tu és como empresa. Sim. E este processo, na verdade, publica a imagem da empresa, divulga a imagem da empresa, mas não só, amplifica também aquilo que é o peso que as pessoas dão à própria empresa. Então é mais fácil amanhã dar-se como recomendação para oportunidade X, para concurso X, para projeto X, uma empresa que já tem alguma afirmação no mercado, do que uma empresa que está, embora a trabalhar há 5 ou 10 anos, mas que ainda não tem nenhuma espécie de robustez ou reconhecimento. Embora seja uma empresa que está lá com a estrutura e com tudo organizado para poder competir com uma empresa internacional. Então eu acho que como moçambicanos nós temos que começar a olhar para isso de forma um bocadinho mais agressiva. Temos de ser agressivos, infelizmente, mas pronto, estou a falar para empresas que já estão estabelecidas no mercado. Nós não temos muita cultura de marketing, de branding, a cultura de relações públicas, por exemplo, das empresas, e isso faz muita diferença. E sendo que a cultura do empresariado nacional é uma cultura nova, nós estamos a falar de um país que foi independente em 1975. Nós temos 1975, são 25 anos até 2000, e estamos perto dos 50 anos, daqui a nada em 2025, certo? Então, a cultura organizacional em Moçambique, ou seja, empresarial, em Moçambique, ainda é uma cultura nova. Então, ser empresário em Moçambique ainda é uma coisa nova. As pessoas ainda eu digo, nós somos a primeira geração de empresários em Moçambique, exatamente. Então, temos que perceber que há coisas que são importantes para que esta queda, ou esta diferença, de nível entre aquilo que é a abordagem de uma empresa internacional e a abordagem de uma empresa nacional, para que haja um bocadinho mais de equilíbrio, tem que haver mais agressividade, mais ousadia naquilo que são as empresas moçambicanas. Logo, os empresários moçambicanos têm um papel extremamente Em 2019, nós lançamos um programa chamado Maestria Empresarial, onde nós trabalhamos com diversos executivos de topo, de C-level, de grandes empresas. Obviamente. E ao longo desse processo todo, trabalhei também com empresários, trabalho com empresários independentes, através da High Mastery Academy. E esse programa específico. E um dos pontos que quando nós estávamos a criar vários programas, o plano estratégico 2020 ou 2021, descobrimos que os empresários nacionais não investem no conhecimento. Ou seja, o empresário acredita que o ser empreendedor é mais intuitivo, é mais você, obviamente, ter força de vontade. Quando nós estávamos a falar, eu perguntei sobre os desafios que a maioria tem. O Rogério disse: eu não passei por esses desafios porque eu já tinha um conhecimento de 10 anos na área de gestão financeira. Fez muita diferença. Eu tive um sócio que é o mentor para mim. Muitos empresários hoje, se você pegar só o WhatsApp, mandar mensagem para 10 empresários que estão na sua lista, Rogério, perguntar quem é o teu mentor. Provavelmente não tem. Provavelmente possa não ter. E isso, de alguma forma, acaba criando um gap em termos de outros países, como a África do Sul. Claro. Na África do Sul, os jovens investem em conhecimento.
Em outros países investem no conhecimento. O empresário basta conseguir comprar, obviamente ter o alvará, está lá escrito empresário. Já é empresário. E fazer uma ou duas faturações. Ter lá o cartão de negócio, ter lá o CEO da empresa, Haimastro, lembra? Yeah. Já é empresário, ignora o fator principal. E um dos fatores que você trouxe aqui, que é, obviamente, ter, de alguma forma, o preparo. O preparo que é olhar para a documentação. No princípio, quando você estava a falar, ele falou, olha, eu olhei primeiro para a documentação, o processo da empresa, o registro da empresa. Claro. Muitas das vezes, impostos e tudo mais, muitas das vezes, o empresário quer concorrer para uma empresa, tem um gap de 6 anos, 6 meses, 3 anos, não tem contabilidade organizada, não tem uma gestão financeira, clareza dos números. Exato. Tanto para ter acesso ao financiamento, tem que o banco, obviamente ele pode faturar, o banco vai determinar, vai falar, olha, eu não consigo ver como que tu vais me pagar, ok, eu vou te dar 3 milhões. Yeah. Enquanto ele pode ter até capacidade de ter 10 milhões de reais ou 20 milhões de dólares. Yeah. Mas falta de organização perde muitas oportunidades. Aqui trouxe um ponto que de alguma forma é muito importante, bugou a minha mente. Branding. Poucos empresários olham essa questão do branding. Yeah. O marketing corporativo. Não o marketing das mídias sociais, patrocinar uma página e tudo mais, mas agregar valor. Uma estratégia. Sim. Com Criando, meio. exatamente. Trazer um equity para a empresa. Em vez de maximizar simplesmente o lucro, maximizar o valor da empresa. Em 2018, eu estava sentado com uma amiga, a Montemalian, no escritório dela na Baixa, e ela pergunta para mim, onde está o teu escritório? Eu falei, está na Marginal, em frente, está aqui à frente à Satensal. Estou a fazer publicidade, mas não tem como referenciar o escritório. Não, referenciar o escritório sem mencionar como melhor indicação. E ela fala, tu vais estar a ficar lá, mas por que tu não ficas aqui nesses escritórios acessíveis? Eu falo, eu quero que quando o meu cliente chegue no meu escritório, ao entrar, não discutimos se eu mereço que ele me pague 1 milhão, 2 milhões pela formação, ou 300 mil, 500 mil meticais para um team building, ou 600 mil para um team building. Nós queremos discutir o budget dele. Se ele consegue pagar não porque eu mereço pagar. Receber o valor. Maximizar o valor da tua empresa, da tua marca. Exato. E isso, de alguma forma, gerou uma coisa muito interessante. Eu tive um escritório que começamos a fazer vários programas ao longo daquele processo todo. Só empresários, executivos de grandes empresas participavam. Já havia uma autoseleção. Houve uma autoseleção das pessoas. E as outras pessoas olhavam... Nós, às vezes, criamos vários programas que são promocionais para jovens, para as jovens empreendedores. Por exemplo, 3 mil, 5 mil, 10 mil. São programas assim que nós ajudamos. Mais acessível. Há jovens que de alguma forma não vão. Por quê? Não iam para lá porque de alguma forma olhavam a Haimastro como algo mais expressivo, uma empresa expressiva. Mas por que nós fizemos isso? Existiam naquela altura em Moçambique empresas como, não vou mencionar, que eram pelos portugueses. 2018, 2017, 2016... empresas que renovam em Moçambique, na área de consultoria e informação empresarial, eram empresas portuguesas. E eu olhei e falei, eu preciso olhar como, porque se eu bater de frente, vai falar, esse jovem miúdo, negro, obviamente, por mais que nós possamos negar essa parte, mas não, é uma coisa real. Conforme você disse, uma empresa estrangeira chega a Moçambique e tem mais aceitação. Por mais que nós possamos negar, isso é um fato. Naquela altura, hoje já mudou muito. Os diretores dos recursos humanos já não olham para isso. Inclusive, até as próprias publicidades das empresas já há mais aceitação. Já são mais nacionalizadas. Inclusive, a estratégia que a própria Vodacom fez, a Vodacom usava mais publicidade em 2006 de fora. Começou a pegar Zico, entre vários outros, colocou lá e nacionalizou. E eu olhei e falei, não,
em vez de eu nacionalizar a High Master Academy, eu tenho que internacionalizar a High Master Academy. Olhei, estive num programa. Eu lembrei que eu tive um programa em 2017 com a Graça Bachel. Ok. E estava lá a diretora executiva dela. Depois eu procurei ela. Ela falou, olha, eu estou a sair dali. Aí estava num programa, numa das empresas da Mamãe Graça. Okay. Eu falei, eu quero te contratar. Para ser minha diretora executiva. Ela era uma branca. É uma branca, porque continua amiga minha. Eu vou te contratar. Ela falou, tu vais me pagar. Eu vou te pagar porque tu tens que fazer dinheiro. Claro. Eu contratei ela, a Maura. Continua amiga até hoje. Contratei ela. O Guto, o Augusto, olhou para mim e falou, eu vi no escritório e falou, essa visão não é normal. Contratei a Maura e eu falei para a Maura, eu quero tudo que de alguma forma não acontece em Moçambique. Eu quero o que os brasileiros fazem para de alguma forma dar visibilidade a uma empresa. E a Maura trouxe-me o outro olhar que as empresas moçambicanas não faziam. E há muitos anos, em 2020, nós crescemos 150% na pandemia, porque em 2018 nós já estávamos no marketing digital. Okay. Ou seja, 91% da High Master Academy era digital. Ou seja, eu aprendi como fazer um marketing. Por exemplo, nós fazemos eventos, consegue ver que o nosso marketing é mais direcionado. Sim. Nós criamos, através do que ela trouxe, nós conseguimos criar uma base de dados quase que absurda. Ou seja, nós temos quase todas as empresas nacionais. Ou seja, nós vamos direto acesso ao Rogério. Claro. Como diretor geral, como CEO, desde a banca, indústria, minas, tudo mais. Conseguimos segmentar isso. Porque o objetivo era olhar e falar, eu quero internacionalizar a empresa, eu quero que as pessoas não olhem o Afonso Costa como um jovem moçambicano que está a criar uma empresa. As pessoas, de alguma forma, pensavam que a High Master Academy era uma empresa estrangeira. E criei o Equity. Okay. E isso bugou a minha mente quando você fala. Muitos jovens de Moçambique não investem no equity, no valor futuro da empresa. Ou seja, ele dificilmente pode vender a empresa dele. Claro. Pode, obviamente, alguém lhe oferecer uns $60 milhões, enquanto ele só tem 1 milhão de meticais na conta. Claro. Então, esse é um dos pontos que o Rogério levantou, a maximização do valor. Do valor, a expressão, a afirmação da empresa. Rogério, em jeito de fecho da nossa conversa, o que acha que, de alguma forma, um empresário moçambicano precisa fazer hoje? Obviamente, já temos assunto de valor. Maximizar o valor da sua organização. Investir em conhecimento, em processos. Ter todos os processos, seja contabilidade, todos os processos, de alguma forma, documentados. Há funções, de alguma forma, documentadas. Porque há funcionários que não sabem o que fazem dentro da empresa. Por mais que uma empresa fature 50 milhões de meticais, há outros que não têm clareza dos seus papéis como funcionários dentro das organizações. Tudo bem, por mais que tenha esses processos todos, hoje, 2023, nós estamos em 2023 e muitas coisas estão a começar, o ano está a começar. Muitas atividades, obviamente há muita esperança, porque nós passamos 2021, 2022 com a pandemia e existe muita esperança dos empresários. Temos agora o FMI, que de alguma forma voltou. Sim. Já começamos a exportar o gás, temos o Tsu, temos várias possibilidades de alguma forma reanimar a nossa economia. Obviamente, por mais que haja um dado que o custo de vida 2023 vai continuar a aumentar, mas existe uma circulação de dinheiro aqui no mercado. Temos, de alguma forma, o PAI, que é, de alguma forma, esse incremento para melhorar a economia que o presidente lançou. Exato. Existem vários pontos, programas para incentivar ou estimular a economia nacional. Exato. O que o empresário moçambicano precisa olhar? Obviamente, nós já reclamamos tomando um vinho, tudo bem. Mas no trabalho,
como empresário, o que o empresário moçambicano precisa se focar para que de alguma forma possa ter resultados extraordinários em 2023? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, também temos que nos recordar que o ser empresário, ou ser empreendedor, ou ser investidor, vai estar sempre relacionado ao arriscar. Sempre. O ser empresário, arriscar, nunca vai deixar de estar junto. Tu vais Skin in the game. Tu vais falar hoje com o Warren Buffett, vais falar hoje com... O arriscar sempre vai estar lá. Na verdade, com todos os pontos que nós aqui já trouxemos, eu gostava de, na verdade, incentivar aos empresários a não terem medo de arriscar, não terem medo de cometer erros, porque, na verdade, a partir do momento em que a gente tem medo de cometer erros, atrás já está a cometer um erro por si só. Então, eu vejo esses 2 pontos, na verdade, como 2 pontos extremamente ainda, que o moçambicano, nos quais o moçambicano ainda é meio pacato. Para um moçambicano investir, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, ainda conta aos seus dedos. Ainda estamos a falar ou ir ao banco com um projeto elaborado e pedir que o banco invista naquele projeto, porque eu confio que o projeto vai vingar. Para um moçambicano ainda é uma coisa, ainda é um tabu falar nesses termos. Mas é necessário, obviamente, sempre começando pequeno, mas nesse espírito, toda perda, na verdade, que a gente tem por conta de uma tentativa é um ganho. E esse, na verdade, esse é um lema, na verdade, que eu pude acolher no processo daquilo que foi o meu processo, ou a minha carreira, assim como se eu puder assim chamar, como empresário. E sempre que eu perdi, na verdade, eu ganhei, porque tentei. Então, acho que é importante que os empresários tenham isso em mente, para nós moçambicanos, que a nossa ousadia, aquele erro que a gente for cometer, na verdade, sempre vai agregar um valor para ti como empresário, mas também não só. Sempre vai ser, na verdade, uma experiência negativa, sempre vai trazer um ponto a mais no sentido em que a gente quer chegar. Então, é arriscar, ser ousado e realmente saber o que o empreender, o investir, sempre vai ter esse paralelismo, na verdade, com o risco que a gente vai estar a incorrer. Então, essas são as duas recomendações que eu deixo para quem quer abraçar a área de empreendedorismo. Lembrando também que o ser empresário, infelizmente, não é para toda a gente. As pessoas têm também o hábito de ouvir um vídeo motivacional no YouTube e acordar e dizer amanhã eu posso ser empresário. É importante. A pessoa pode querer ter alguma espécie, alguma forma de fonte de renda extra, mas o ser empresário, estar à frente de pessoas, ter o carisma para lidar com as pessoas, tem muito a ver com aquilo que é a nossa capacidade de inteligência emocional e a forma que a gente tem de lidar com as pessoas. E não é necessariamente para toda a gente. Eu posso ter uma fonte de renda sem ser necessariamente um empresário e que está a liderar um grupo de pessoas para atingir um objetivo lucrativo. Então, é preciso tentar perceber, e aí entra a parte do autoconhecimento, que tu tens que investir em perceber quais são as tuas limitações, qual é a tua inclinação, qual é o teu faro, leva-te normalmente para onde? Se o teu faro leva-te para estar numa sala, normalmente tu gostas de passar mais tempo, normalmente, dentro de uma sala, em frente a um computador, a tratar de processos administrativos, estou a dar um exemplo, se calhar o lidar com as pessoas, o ter que vender, etc., não seja muito a tua área. Então tens que ver se realmente é o empresariado que tu queres abraçar ou se queres trabalhar para uma empresa e ser um grande executivo até, mas numa área administrativa. Então é preciso realmente investir no autoconhecimento, como tu bem mencionaste. Mas sempre há de haver necessidade de arriscar, há de sempre haver necessidade de sermos ousados e com esses 2 pontos vamos sempre chegar lá. Rogério, muito obrigado. Muito obrigado, por sempre partilhar o seu conhecimento com os outros empresários e de alguma forma estar disponível dentro da Highmaster Academy a apoiar este projeto que de alguma forma vai acabar com o caos dentro das organizações. Porque muitas das vezes nós olhamos vários empresários, mas não fazemos a mínima ideia o que é que existe atrás dos bastidores, os desafios que os empresários de alguma forma tiveram para chegar até ali. É aí que de alguma forma vê a ganância dos jovens que estão a começar hoje a empreender e olha para o Rogério hoje e fala, eu quero chegar ali, mas tem que chegar assim. Infelizmente. Então, Rogério, muito obrigado mais uma vez. É uma honra.
Eu tenho uma expressão Take Action rumo à elite, porque o meu maior desejo, obviamente, é ver jovens empresários, de alguma forma, tornar-se bilionários. O meu sonho é ver bilionários moçambicanos, estarmos lá como bilionários ao nível internacional. Estamos aí a sair na lista. Podemos não sair aqui, podemos sair na África do Sul, não importa. Mas sairmos na lista dos bilionários moçambicanos e africanos, porque nós temos recursos intelectuais que, de alguma forma, temos força de vontade e, obviamente, o governo não vai nos dar dinheiro, né? Só pode facilitar alguma coisa, nos dar as taxas que nos dá, mas claro, tudo bem. Claro. A gente tem que pôr a máquina a funcionar. Tem que pôr a máquina a funcionar. Nossa parte, muito obrigado por ter assistido a esse programa, Os Bastidores CEO, que nós juntamos empresários executivos para mostrar para você a caixa preta dos negócios, como que realmente os negócios funcionam e como de alguma forma você pode transformar a sua empresa em uma empresa de elite, porque esse é o nosso objetivo, acabar com o caos na sua empresa. Muito obrigado, Take Action. Até no próximo programa. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, em todas as plataformas, no TikTok. No TikTok também, entre várias outras plataformas. Thank you. Muito obrigado. Já chegamos ao final do nosso programa.